Rosi, o Bolsonaro, por exemplo, é um candidato, é um deputado hoje, né? Ainda é deputado. É um deputado que está lá há 27 anos e que, pelo que me parece, tem 2 projetos. Isso é o que se fala muito. Como que você vê essa situação? Primeiro que o candidato, quando ele chega deputado na Câmara dos Deputados, ele não representa ele mesmo, ele não representa um grupo fechado, pequeno, ele não representa assim uma dezena de pessoas. Ele tem que dialogar, ele tem que conversar e tem que construir algum tipo de política que ela vai ser implantada por meio de um projeto de lei. Então, quando o deputado, seja ele de qual partido for, ele tem que trazer uma proposta de lei, tem que ser algo que tem que ser construído com a sociedade. Se um deputado ele fica um período todo assim e ele só tem 2 projetos de leis aprovados, significa que a sociedade não estava com ele na construção desses projetos de lei. Então, foram projetos de lei construídos de uma maneira mais individualizada, mais restrita, que ela não atingiu um grupo, né? Não atingiu a coletividade. Só abrindo um parênteses aqui, eu acho que realmente a Rosi acabou corrigindo no corpo do que ela falou. Mas eu acho que o deputado Bolsonaro ele teve 600 projetos de lei de sua autoria, mas acho que são poucos que foram aprovados. Eu não sei o número correto, mas de autoria mesmo, realmente ele teve esses 600 projetos. Isso eu mesmo fui consultar no site da Câmara, porque eu não gosto de ficar colhendo informação da internet, então às vezes eu vou lá. Agora, quantos foram aprovados desse, realmente a fala dela é muito considerável em relação a isso. Então, me preocupa essa disputa por poder. O que você disse é uma coisa que eu acredito muito. Qualquer político, ele chega lá para fazer a política para a população, para uma coletividade. Ele não pode pensar em fazer para um grupo, né? E a gente vê muito isso, né? Fazendo para um grupo. Então, eu digo que vença realmente o que mais tem projeto para essa população e o que mais vai desenvolver isso. Agora eu vindo no trânsito, eu estava ouvindo que parece que o ministro que ele convidou para a Fazenda... o Paulo Guedes, o chefe da equipe econômica diz que dele. Teve um problema. Não, isso eu não estou sabendo. Eu ouvi no rádio, teve algum problema, não consegui, porque eu já estava chegando aqui, então eu não consegui ver tudo, mas parece que tá falado de alguma forma, em algum lugar, que teve algum problema e parece que já vai ter que arrumar isso. Então, ele fala que ele não entende muito de economia. Por outro lado, o Haddad fala de presidenciável como o Lula. Como que vocês enxergam isso? Existe a possibilidade de compor isso? Um falar em seu próprio nome, em nome da sociedade, e o outro, ainda que não entenda de tudo, mas ele próprio estudar a respeito disso e falar, porque nós não podemos ficar nas mãos de um assessor o tempo todo. Você é obrigado a saber de alguma coisa quando você é candidato a prefeito, a presidente, a governador, né? E como que vocês estão enxergando isso? O Rosi pelo lado do Haddad e você, como que você enxerga isso pelo Bolsonaro? Não estou falando aqui pelo Bolsonaro. Não, eu digo, para fazer uma pergunta para cada um, né? Mas eu acho o seguinte, deixa eu só dizer uma coisa importante. O PT, né, por mais que hoje seja um partido manchado, e isso é evidente, tá? Sendo petista ou não sendo petista, você tem que reconhecer que o PT era um partido que ficou 14 anos e meio no poder e que muitos dos escândalos foram desacobertados neste instante. Ah, mas já existiam, então tá bom, então todo mundo pode roubar porque já existia. Não é essa a discussão que nós temos que fazer. Então o que acontece? O PT, sempre, eu ainda considero que o PT ainda tem uma trajetória importante. O PT foi importante como opositor, aqui em Guarulhos nós vemos a importância do PT na oposição, mas o PT enquanto governo federal deixou se instalar um esquema, e até foi autor desse esquema de corrupção. O
Petrolão, Mensalão, todos os esquemas da Lava Jato e etc. O PT, quando lança o Haddad, lança numa conjuntura de não haver uma liderança. Eu acho que a falta que acomete o país hoje é líderes. Nós não temos líderes. Sim. O que proporciona o candidato Jair Bolsonaro, que se você for estudar o currículo dele, ele não tem um currículo, não estou dizendo de acadêmico, não. Um currículo de lutar por minoria, ou lutar por maioria, ou fazer bons projetos. Não, ele sempre se dirigiu a uma parcela pequena da sociedade. Essa é a minha preocupação. Porém, ele conseguiu passar 27 anos de mandatos públicos sem ter qualquer tipo de ação judicial que o incrimine, salvo, obviamente, essas besteiras repugnáveis que ele fala, de estupro, etc e tal, e daí ele peca demais, tomara que pare de fazer esse tipo de coisa. Mas a respeito da conduta ilibada no que concerne a dinheiro público, realmente, comparado aos outros candidatos, você vai achar tudo em todos. E nele não tem se achado isso. Eu acho que o Haddad, ele não assumiu a postura de presidenciável, não dá para aceitar, por mais que eu tenha algumas questões de jaez constitucional a respeito da prisão do Lula, porque materialidade eu entendo que tinha, mas a Constituição deixou de ser respeitada, não só no caso dele, outros casos anteriores também, que é a prisão com decisão de segundo grau. A Constituição não diz isso, estamos respeitando a Constituição. Mas fato é que o ex-presidente está preso. E a gente não pode ter um novo presidente, se a gente quer mudar o país, que fique se consultando com alguém que está em um presídio. Não faz o menor sentido para mim. Por mais que o Haddad hasteie uma bandeira e propague uma ideologia, que é uma ideologia que protege as minorias, que é uma ideologia que quer pregar a democracia, entre aspas, a gente não pode deixar de julgar essa conjuntura. Então a gente fica no mato sem cachorro, literalmente, porque eu tô pensando em votar nulo, para lavar minhas mãos de sangue. Essa é a minha preocupação, porque eu cheguei a pensar nisso e eu não acho correto. Nós não podemos votar assim, nós temos que votar. Temos que votar. Mas as duas opções para mim não são viáveis, mas fazer o quê? Você, Rosi, como que você vê isso? Henrique, ele traz uma colocação falando assim, a corrupção já existia, mas ela apareceu e foi estourada no governo PT. Né? Então, eu vou partir de uma análise que é o seguinte: a política e a governabilidade no Brasil é corrupta. Verdade. Se eu estou no governo municipal, no poder executivo, se eu estou no governo estadual, no poder executivo, se eu estou no governo federal, no poder executivo, partindo do pressuposto que para governar vai ter a corrupção. Corrobora para isso. De uma certa forma. Então a sociedade ela está falando isso. Todo mundo rouba, todo mundo vai roubar, então vai ser o que rouba menos. Como assim? Vai ser o que rouba menos? Só que a gente está num cenário. O cenário, eu tenho dois candidatos, um do PT, outro do PSL. Um é o Bolsonaro e o outro é o Haddad. Temos que colocar todas as outras pessoas que estão no entorno desses candidatos, deixar para fora. E a partir de agora, nós temos que concentrar para frente, daqui para o futuro. Daqui para o futuro, nós estamos aqui no programa da Márcia, que ele é voltado mais para cidade de Guarulhos. A maioria dos seus seguidores são daqui de Guarulhos. Então eu vou falar para a pessoa guarulhense. Eu vou fazer uma análise mais micra e menos macro. Então no micro, o que eu tenho que pensar? Que a cidade de Guarulhos, ela seria beneficiada com a presença de qual dos dois lá no Poder Executivo Federal? Qual dos dois partidos ele beneficiaria a cidade de Guarulhos numa política para os próximos 4 anos? Então, vamos fazer esse tipo de pergunta e lembrar duas situações diferentes. O Bolsonaro, ele nunca esteve como chefe do Poder Executivo, ele nunca administrou o Poder Executivo. Então, não dá para falar a partir dele como do Legislativo, num cargo eletivo de deputado, porque o deputado, ele tem menos acesso à verba, ele não administra uma cidade, ele não tem umas responsabilidades que o prefeito, o governador, o presidente tem. E, por outro lado, o Fernando Haddad, ele nunca esteve no Legislativo, né? Ele nunca esteve lá elaborando projetos de lei.
Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos aqui em Guarulhos o governo municipal, que é do PSB atualmente. Sim. No governo do estado, nós temos o governo do PSB, que assumiu após o governador do PSDB se retirar para fazer campanha. Não ganhou. E atualmente no governo federal nós temos o MDB, que assumiu lá após a saída da Dilma. Então, o que, que a gente pensa assim? Se o Guarulhos está com um representante do PSB, Guarulhos vai ter que alinhar com o governador do estado e com o governo federal de uma maneira que tem um diálogo que vai trazer política. E política, sim, estamos falando de dinheiro para poder fazer creche, fazer escola, dinheiro para poder trazer aí dignidade para a população guarulhense. Verdade. Então, vamos ter o governo municipal do PSB. Se o governo do estado do PSB for o governo eleito, alinhado com o governo municipal do PSB, é positivo. E quanto ao governo federal, o PSB nacional, ele é aliado ao Fernando Haddad. Então, vamos pensar que o PSL ganhe e o PSDB ganhe no estado de São Paulo. Será que o PSL no governo federal e o PSDB no governo do estado, ele vai dialogar com o PSB, que é o governo municipal, a fim de trazer política para os próximos 4 anos? Essa é a pergunta que eu quis fazer. Na verdade, você tá colocando como Guarulhos. Guarulhos. A partir é uma análise, ela mais assim. Agora, quando nós falamos de governo de estado, dá para expandir um pouco mais. O que eu quero, enquanto cidadã aqui, governo do estado, como que o governo do estado vai expandir o trem, vai expandir o metrô, como que o governo do estado vai trabalhar a segurança pública, vai trabalhar o ensino médio, como que o governo do estado vai fazer isso. O governo do estado, de alguma maneira, ele vai ter que arrecadar verba para fazer isso, e ele também vai ter que dialogar com o governo federal. O governo do estado, nós temos agora a disputa entre o PSDB e o PSL. Vamos supor que o PSDB e o PSL, nesse alinho lá, o PSDB ganha no estado e o PSL está lá, né, no governo federal. Então, qual vai ser a prioridade dessas políticas, né? A gente volta aí à questão da Constituição Federal. Todos os partidos, o Partido A, o Partido B, o PT, o PSB, Haddad e Bolsonaro, essa campanha, todo mundo resolveu ser constitucionalista. A pessoa